Para ouvir, ouça. A série de mensagens é baseada nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Na semana passada nós fizemos uma introdução, vocês se lembram? Nós falamos para vocês que, na realidade, essas 7 cartas, elas funcionam em nossas vidas como um check-up da parte de Deus. É um check-up do mestre e nós hoje devemos nos submeter a esse check-up. E se temos ouvidos para ouvir, devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A proposta dessa série de mensagens é uma chamada ao arrependimento, ao despertamento e a necessidade de fidelizarmos a nossa adoração ao Senhor, o nosso trabalho cristão para com Ele, que é merecedor de, como acabamos de cantar, de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. Na semana passada eu abordei 3 pontos rápidos. O primeiro, eu disse que ao olharmos para o conteúdo das 7 cartas, elas têm semelhanças, a estrutura da carta é a mesma. Nós vemos que a carta é dirigida ao líder da igreja, e nessa carta há uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver Cristo sendo reconhecido em cada uma das cartas através de uma figura, de uma metáfora. Após isso, nós vemos as palavras que o Senhor traz à igreja. Palavras de sondagem. Olha, eu tenho visto o que vocês têm feito. Os olhos do Senhor estão inclinados a nos observar. E aí vem a palavra de elogio, quando existe o que ser elogiado, mas vem também a palavra de repreensão. E aí ao término vem a oportunidade. Se vocês têm ouvidos para ouvir e ouviram, então assumam uma postura. Arrependam-se. Porque para quem se arrepende, sempre há uma esperança, sempre há uma nova oportunidade. E aí eu falei que, olhando para o aspecto das 7 cartas, os 3 pontos destacados foram o seguinte. O primeiro, eu disse que Cristo conhece profundamente a sua igreja. Lembram disso? Cristo é quem caminha por entre os 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são uma figura das 7 igrejas que recebem as cartas. 7 igrejas literais existentes naquela época em que as cartas foram escritas. Mas que toda essa exortação dada a essas igrejas, como é palavra de Deus em nossas mãos, podemos assumir também como uma exortação para nós nos nossos dias. A aplicação própria, literal das cartas às igrejas a quem elas foram endereçadas, há a aplicação coletiva, porque, em segundo lugar, eu disse para vocês que não somente Cristo conhece profundamente a sua igreja, mas as 7 igrejas são um espelho da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Os problemas que são ressaltados são os mesmos em toda a história da igreja na face da terra. Então eu preciso hoje, coletivamente, eu digo como igreja, nós observarmos. Será que nós nos encaixamos em qual dessas 7 igrejas? Será que hoje o Senhor teria para a IBEG uma palavra elogiosa ou uma palavra repreensiva? Foi aí que eu dei um desafio para vocês. Eu falei, aceitam um desafio? Leiam numa tacada só durante a semana no seu devocional os 2 capítulos, os capítulos 2 e 3. Leiam as 7 cartas. E pergunte-se a si mesmo, Senhor, onde é que eu me encaixo aqui? Em qual dessas igrejas eu estou me identificando? E nós aprenderemos a partir de hoje quais são as questões específicas a cada uma das igrejas. E mais uma vez eu repito, foram cartas literais direcionadas a igrejas existentes. Podemos usar as aplicações hoje coletivamente como igreja, mas devemos também fazê-lo individualmente. Porque os problemas contidos nas 7 cartas pode ser um problema pessoal e individual meu. Então esteja com o teu coração aberto. Porque o terceiro ponto que eu vos exortei no domingo passado, dizia que a razão dessas 7 cartas é porque o Senhor quer ainda hoje nos fazer uma chamada ao arrependimento e ao despertamento. E essa é uma chamada urgente. Então, o que o Senhor Deus tem para nós hoje? Vamos lá. Veremos a carta escrita à igreja de Éfeso. Vamos ler os primeiros 7 versículos do capítulo de número 2.
Bíblias abertas, vamos então ver o que o Senhor Deus tem a falar aos nossos corações. Mas antes da leitura, eu quero mais uma vez pedir a graça de Deus, a direção dele, para que a palavra fale aos nossos corações, a começar em mim. Pai bendito, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, com a Tua palavra aberta, Senhor, com a Tua palavra aqui diante de nós, e pedimos que o Teu Espírito, que falou a essas 7 igrejas, também fale a nós hoje. Nós queremos estar com os ouvidos abertos, mas para isso, ó Deus, eu me coloco em Tuas mãos. Que o Senhor me molde, que o Senhor me dirija, que o Senhor nesse exato momento me instrua aquilo que eu devo falar. A mensagem está preparada, mas que o Senhor me dirija naquilo que eu devo ou não falar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. A carta começa então dentro daquela estrutura que eu disse a vocês. A carta é entregue, direcionada a quem? Ao anjo da igreja de Éfeso. E lembra que o anjo é exatamente dentro da figura metafórica do capítulo 1, uma daquelas estrelas que o Senhor tem na sua mão direita. Na mão direita ele tem 7 estrelas e ele caminha no meio dos 7 castiçais. Cada castiçal, candelabro de ouro, significa uma das igrejas. E cada uma das estrelas na mão direita de Jesus indica os líderes, o anjo das 7 igrejas. Então a carta começa nessa estrutura. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos imaginar que o Senhor estivesse dizendo: escreve ao anjo da igreja de Embu-Guaçu. Porque hoje nós olharemos nossas vidas à luz da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Uma manifestação de quem é Jesus. Lembra? A estrutura é essa, sempre será nas 7 cartas. O direcionamento ao anjo e uma manifestação, um retrato de quem é Jesus. Jesus se apresenta à igreja de Éfeso como sendo aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora vem a palavra de sondagem do Senhor. Vem o exame da parte de Jesus. E presta atenção nesse exame. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste. E tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aleluia! Palavras elogiosas. A primeira parte da carta vem um reconhecimento de Jesus das ações e das obras da igreja de Éfeso. Olha quantas palavras elogiosas. Eu conheço, eu tenho visto o que vocês estão fazendo, mas o exame não para aí. Se parasse, seria excelente. Mas o exame continua e diz no versículo 4: eu tenho, porém, contra ti. E tenho, porém, contra ti. O que o Senhor tem contra a igreja de Éfeso? Eles deixaram o primeiro amor. Isso é um crime. Para Jesus, tudo isso que vocês têm feito é colocado por terra, diante do fato que vocês deixaram de lado o primeiro amor. Mas há uma chance. Lembra que eu falei que as cartas são um chamado ao despertamento urgente e ao arrependimento. E tem saída para a igreja de Éfeso. E como nas 7 cartas, na carta escrita a Éfeso, vai dizer qual é a saída. E a saída está aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não, ou quando não,
ou se vocês se recusarem a assumir essa postura, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja que juízo, irmãos. Existe a possibilidade de, caso não haja arrependimento, e a igreja continue na sua toada, simplesmente de achar que o seu serviço e aquilo que eles têm feito é significativo para nos justificar diante de Deus. Tudo isso sendo feito sem o primeiro amor. Para o Senhor não passa de ladainha, não passa de barulho. E o Senhor diz: eu dou uma chance a vocês. Vejam onde foi que vocês caíram. Voltem para lá, se arrependam. Porque senão em breve vocês nem mais existirão. Eu não tolerarei que vocês continuem existindo, se não houver arrependimento. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se vocês derem ouvidos e vencerem, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Amém. Irmãos, eu me recordo que há 3 anos, eu preguei uma mensagem nesse exato texto. Eu preguei uma mensagem exatamente sobre esse tema. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Há 3 anos. E hoje eu quase que repetirei essa mensagem. Porque a gente tem uma chamada nas 7 cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a palavra de Deus será repetida mais uma vez hoje. E eu inicio essa exortação e essa avaliação dizendo que, como cantamos aqui, por intermédio de Cristo, irmãos, nós temos as mais benditas bênçãos que um ser humano pudesse receber. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você e eu obtivemos o resgate de nossas vidas. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Nós fomos regenerados. Nós nos tornamos novas criaturas. Mais ainda, nos tornamos filhos de Deus. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Que bênção pelo sacrifício de Jesus. O mesmo Jesus que se apresenta no capítulo 1 como sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que tem o seu cinturão dourado, os olhos como chamas de fogo, os pés reluzentes como bronze polido, aquele que traz em sua boca a espada afiada de 2 gumes, que é a sua própria palavra. Aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, aquele que caminha no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que tem os seus cabelos brancos como a lã, as suas vestes puríssimas. Esse Jesus que se apresenta e se revela no Apocalipse é o nosso Salvador, é aquele que deixou a sua glória no céu, aquele que abandonou todos os seus privilégios, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós, sofreu as injúrias, sofreu os açoites, sofreu as bofetadas, as cusparadas, e tudo isso ele fez por nós. Irmãos, e tudo isso proporcionou a você e a mim o resgate, a chance, a oportunidade de não recebermos o que nós mereceríamos. E o que nós mereceríamos, senão o fogo do inferno. Se essa figura de Jesus Cristo não nos desperta, se o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é suficiente para transformar sua vida, para transformá-lo, para levá-lo a um arrependimento, não há ninguém nesse mundo que possa fazê-lo. É só o Espírito Santo quem tem esse poder. Por isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É triste
triste ver que pessoas que um dia foram regeneradas, salvas e se tornaram filhos de Deus, possam um dia simplesmente virar as costas para Ele, abandonar o amor que nos atraiu a Ele. Olha ao teu redor, mas não olha só ao teu redor, olha para dentro de você mesmo. Vê quem você era e quem você é hoje. Irmãos, essas cartas nos levam a uma autoavaliação. E a primeira avaliação que nós fazemos é olhar que essa igreja de Éfeso, que nasce numa das cidades mais pagãs da história antiga. Lá na cidade de Éfeso havia um grande templo dedicado a uma deusa, a deusa Ártemis no grego, que também era chamada da deusa Diana para os romanos. Havia um templo dedicado à adoração dessa deusa. Mas quando o evangelho chega nessa cidade pagã, o evangelho transforma. E eu quero dizer para vocês que algumas pessoas importantíssimas trabalharam na edificação da igreja de Éfeso. Se você ler os capítulos 18 e 19 do livro de Atos, você vai ver exatamente a história. Que na sua viagem, Paulo desembarca, vai lá para a cidade de Éfeso, dedica 3 anos de sua vida, 3 anos de seu ministério, ensinando, discipulando aquela igreja. Mas como se não bastasse a presença do apóstolo Paulo, nós vemos também agindo e servindo naquela igreja um casal muito relevante, Priscila e Áquila. Dedicaram-se, abriram a porta do seu lar. É ali onde começa a igreja de Éfeso, na casa de Priscila e Áquila. Mas ninguém mais, ninguém menos do que Apolo também serviu naquela igreja. Apolo, um homem eloquente, conhecedor das Escrituras, a ponto de que lá na igreja de Corinto existia até um partidarismo. Alguns da igreja de Corinto diziam, olha, eu prefiro Paulo, mas outros diziam, eu já prefiro quem? Apolo. Era um homem eloquente, à altura do conhecimento do apóstolo Paulo. Mas é pouco ainda eu dizer para vocês que quem assume o pastorado daquela igreja de Éfeso foi ninguém mais nem menos do que o discípulo amado de Paulo, o jovem Timóteo. E como se não bastasse, João também serviu na igreja de Éfeso. Olha que igreja que foi doutrinada, igreja que foi discipulada, igreja que foi ensinada na profundidade da palavra de Deus. E igreja que também foi ensinada e direcionada acerca da importância do amor. Mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse, mas vai comigo também lá em Efésios. Porque tem uma carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios. No capítulo 1, no versículo 15 e 16 da carta escrita por Paulo aos Efésios, olha o destaque do amor. Está aqui, ó. Efésios 1, 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso o quê? O vosso amor. Paulo na sua carta está destacando o amor dos Efésios. O amor que vocês têm para com todos os santos. Esse amor me impulsiona a dizer para vocês no versículo 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Na mesma carta, na mesma epístola, no mesmo texto escrito aos Efésios, no capítulo 3, veja o que está escrito nos versículos 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados, mas não só enraizados, mas também fundados em quê, irmãos? Amor. É a carta do amor, a carta escrita aos Efésios. Paulo vai destacar e vai falar sobre o amor que era evidente nessa igreja. No versículo 18 e 19, continua ele dizendo, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o que, irmãos?
o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mas eles foram desafiados na mesma carta, no capítulo 5. Vai comigo no capítulo 5, eu só vou ler os 2 primeiros versículos do capítulo 5. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos o quê? Amados. E andai em quê, irmãos? Em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que aconteceu, meus irmãos? Desse tempo em que a igreja foi fundada, em que a igreja cresceu enraizada, arraigada no amor. Igreja que recebe os elogios de Paulo, de como eles manifestavam o seu amor para com todos os santos. Que raios aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com esse povo que foi doutrinado, que foi ensinado, que foi carregado no colo pelo apóstolo Paulo, que recebeu os ensinamentos de Priscila, de Áquila, de Apolo, de Timóteo, de João? O que aconteceu com esse povo? O grande alerta, olhando para a igreja de Éfeso, deve ser o alerta para nós hoje também. Se nós não vigiarmos, se nós não olharmos para os exemplos da Bíblia, e se nós não tivermos zelo hoje pela palavra de Deus, nós podemos incorrer nos mesmos erros. Uma igreja arraigada, fundada em amor, mas acontece uma tragédia e recebe uma repreensão da parte de Deus. Vamos ver, irmãos, como a gente pode aprender com essa carta, para que, se nós estivermos prestes a sermos advertidos por Deus, não sejamos. Ou se estivermos longe de sermos advertidos por Deus, possamos continuar longe dessa advertência, porque não vemos cair nos mesmos erros que a igreja de Éfeso caiu. Por isso, o primeiro ponto, que foi o mesmo pregado há 3 anos, e que eu repito mais uma vez, porque quem tem ouvidos para ouvir, há 3 anos eu pregava essa mensagem. Eu acredito que essa mesma mensagem, depois de 3 anos, se torna mais do que atual e necessária. O primeiro ponto da mensagem diz o seguinte: todo, e todo não admite exceção. Todo crente precisa avaliar como está a sua vida. Ninguém está isento de fazer essa avaliação. Todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Como está a sua vida cristã, meu irmão? Como é que está a sua vida cristã, meu amado? Você precisa fazer esse autoexame. E o autoexame está aqui no versículo de número 1, que mais uma vez eu repito. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: eu quero dizer para vocês que esse que vos fala não escapa dessa necessidade de avaliar como é que está a minha vida cristã. Porque a carta, em primeiro lugar, é endereçada e chega nas mãos de quem? Do líder. Ninguém escapa. É por isso que eu disse, não há exceção. Todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. A começar desse que vos fala. Eu preciso me submeter à régua de Cristo. Eu preciso abrir o meu coração para esse check-up. Eu não estou isento. Eu sou tão igual a vocês como vocês de mim. Eu preciso me submeter a essa avaliação. E sabe por quê? Porque eu disse para vocês domingo passado. E Cristo conhece profundamente a sua. Eu não posso enganar o Senhor. Eu não consigo enganar o Senhor. Irmãos, é triste ver o que tem acontecido nos últimos tempos. Steve Lawson, ano passado, e essa semana nós fomos surpreendidos com Philip Yancey.
Quando ouviram sobre o Philip Yancey, escritor, teólogo, transformador de vidas, 72 anos, se levanta e confessa o seu relacionamento extraconjugal há 8 anos. Como é que uma pessoa consegue subir no púlpito e pregar vivendo uma vida dupla? Olhando para esses casos, mais do que nunca eu preciso me submeter à régua do Senhor. É por isso que esse primeiro ponto de aplicação está dizendo: todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. O que você faz depois que você sai da igreja? Quais são os seus passos durante a semana? Com quem você tem se relacionado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem falado? A gente precisa avaliar a nossa vida. E essa avaliação é necessária, porque a gente não engana o Senhor. A gente não engana o Senhor com religiosidade. A gente não engana o Senhor com trabalho. A gente não engana o Senhor com ativismo. E é o que a gente vai ver aqui. Porque o Senhor disse: eu tenho visto o que vocês têm feito, mas isso se torna pó diante da falha de vocês. Irmãos, todos têm que serem avaliados pela régua do Senhor e serem sinceros e dizer: como é que está a minha vida cristã? A começar desse que vos fala. O líder precisa se avaliar, e como líder eu preciso estar ciente de que eu estou na mão direita do Senhor, de que eu serei em primeiro lugar, antes de vocês, apanhado pelo Senhor, se a minha vida não estiver em ordem. E que o Senhor me livre, e que o Senhor me poupe de que eu possa um dia tropeçar nas minhas próprias palavras. Eu posso contar com as suas orações ou não? Vocês têm orado pelo pastor de vocês ou não? Eu conto com as suas orações, eu preciso delas. Eu nunca escondi de vocês que existe aqui um ser humano de carne e de osso, que tem sentimentos, que tem paixões, que também tem a sua carne habitando dentro de mim. E eu preciso ter a minha vida em ordem, para que eu possa ocupar essa posição que eu aqui estou ocupando. Mas o Senhor exige não somente desse, o Senhor exige de cada um de vocês. Como está a vida de vocês? O Senhor caminha no meio da igreja. E o Senhor conhece os nossos corações, amém ou não? O Senhor sabe das nossas intenções, amém ou não? Por isso que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Não só o pastor. Porque o pastor muitas vezes é culpado de tudo. Mas você precisa avaliar a sua vida também. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus passos? Porque está aqui, escreve ao anjo da igreja, e eu estou nessa. Mas só que o versículo 1 continua dizendo: ele tem na sua destra 7 estrelas, eu estou nessa. Mas ele também anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está aqui, juntinho de vocês. Ele está caminhando entre vocês. Ele está com vocês em todo instante. Ele não nos abandona. Ele sabe das tuas palavras, ele sabe das tuas intenções. Por isso que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. Principalmente porque no início do versículo 2 está a chave de tudo. E o que ele diz nas primeiras palavras do versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse: conheço as suas obras. Está claro, irmãos? Ele conhece as nossas obras. Deus sabe exatamente o que nós temos feito, mas muito mais ainda, Ele sabe como nós temos feito. O que e como. Deus sabe das nossas ações, Deus sabe das nossas omissões e Deus sabe das nossas intenções.
Por isso, o primeiro ponto encerra por aqui. Uma chamada da parte de Jesus, que caminha no nosso meio, para dizer: você, meu amado, eu, meus amados, todos nós precisamos avaliar como está a nossa vida cristã. Mas em segundo lugar, o versículo 2 e 3 contém as palavras elogiosas. Olha o que diz o versículo 2 e 3. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Tem gente mal que está chegando aqui, mas vocês não sofrem por conta deles, porque vocês sabem quem são os maus. E vocês colocam os maus no seu devido lugar. Mas também vocês colocam à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Vocês têm tanto conhecimento, tanta ortodoxia, tanta teologia e tanto conhecimento teológico profundo, que vocês sabem discernir quem está com a palavra certa e quem não está. Que bom que vocês se aprofundaram. Também uma igreja doutrinada aos pés de Paulo, de Priscila, de Áquila, de Apolo, de Timóteo, de João, como não teriam um conhecimento profundo teológico? E está aqui, eu tenho visto. Vocês conseguem resistir às falsas doutrinas. 3, sofrestes, mas vocês têm paciência. E está vendo? Olha que sofrimento e paciência estão juntos. E aí que eu sempre digo, toma cuidado, né? Às vezes a gente chega, e hoje mesmo, eu na hora do almoço, eu orei e eu falei: eita, Cida, eu pedi paciência para o Senhor. Sabe, na hora do almoço, a gente ora, a gente agradece pelo pão e por tudo. Eu falei: Senhor, me dá mais paciência. Aí eu falei: meu Deus do céu, tem como eu voltar atrás, Senhor? Porque quando a gente pede paciência, como é que a gente será provado se a gente é ou não paciente? É sofrimento, é tribulação. Como é que eu vou saber se eu aguento o tranco ou não, se eu não for provado e não for cutucado? Por isso que eles passaram, sofreram. Sofreram, mas demonstraram o quê? Paciência. E trabalharam pelo seu nome e não se cansaram. Quantas qualidades, irmãos. E quando eu olho para esse check-up, eu consigo enxergar isso na nossa igreja. Amém por isso. Olha, seu trabalho perseverante e relevante. A igreja de Éfeso teve um trabalho perseverante e relevante. Irmãos, eu poderia citar de tantas coisas perseverantes e relevantes que a gente tem aqui na igreja. Eu sei que parece ladainha, o pastor já vai falar de novo, né? Mas nós temos um ministério que completou agora, no último mês de dezembro, quantos anos de existência? 12. Nós estamos entrando no 13º ano de existência do Projeto Vagalumes, amém ou não? Eu tinha feito uma conta no aniversário de 10 anos, eu esqueci de renovar, mas de quantas tendas a gente fez até hoje, de quantas aulas a gente ministrou aqui. Eu tinha feito todas as contas e eu apresentei no aniversário de 10 anos. É um trabalho, irmãos, grandioso que a gente tem feito. Essa igreja não desistiu até hoje, tem acolhido crianças aqui, que vêm estudar, tem dado emprego para essas crianças. A gente tem um exército de voluntários que vem aqui para cozinhar, para ministrar aulas, para dar do seu tempo. A gente tem um exército de voluntários que vai para os bairros. A festa de Natal desse ano, que bênção que foi, irmãos. Quanto que a gente conseguiu arrecadar com a confiabilidade do trabalho que a gente tem feito? Porque se o Vagalumes não fosse confiável, ninguém iria ofertar. Mas quando a gente apresentou o que a gente tem feito, e pela confiança que as pessoas têm na direção desse projeto, eles ofertaram e veio, sobejou, irmãos, transbordou. Então o Senhor está vendo esse trabalho, amém ou não? O Senhor está vendo esse trabalho que você tem feito, olhando carros, ministrando aula numa escola bíblica dominical, gastando seu tempo indo para o culto infantil. O Senhor tem visto tudo isso. O Senhor tem visto o tempo que vocês têm se dedicado para ministrar o louvor. O Senhor está vendo isso. O Senhor tem visto até o pessoal que está na salinha ali, ó, preparando e fazendo as nossas lives, fazendo com que você aí esteja recebendo a nossa imagem. O Senhor tem visto o nosso trabalho, amém ou não? O Senhor tem visto. Mas Ele também tem visto o nosso sofrimento e a nossa paciência. Quantas orações a gente tem feito por irmãos que têm sofrido nos últimos tempos por conta da enfermidade? E aí a minha palavra vai: Márcio, o senhor tem visto o seu sofrimento? O senhor tem visto o sofrimento da Idalina?
O senhor tem visto o sofrimento do irmão Elias agora com a nossa irmã de Assisa? O senhor tem visto o seu sofrimento, Xande, por tantas cirurgias passadas no seu joelho, mais uma nesse ano que passou? O senhor tem visto cada uma das situações difíceis que a gente tem atravessado na nossa vida? O senhor tem visto quando você perdeu o seu trabalho, quando o senhor perdeu o seu emprego? O senhor tem visto o seu sofrimento na perda dos seus entes queridos? O senhor tem visto todo esse sofrimento? Mas o senhor também tem visto a paciência com que a gente tem passado por cima de todos esses sofrimentos, amém ou não? Porque aqui estamos. O senhor tem visto. O senhor tem visto a nossa fidelidade doutrinária. Essa igreja nasceu, irmãos, de uma situação de desvio doutrinário. Os mais antigos sabem disso, irmão Elias, irmão Zaqueu, irmão Lupércio, irmã Ruth, que está aqui, uma das nossas anciãs mais antigas, não é isso? Vocês se lembram de quando um desvio doutrinário veio, adentrou a Igreja Batista de Embu-Guaçu, quando ainda estava situada lá na rua Maria de Fátima? O quanto um desvio doutrinário destruiu uma igreja. E lembram-se do que eu disse? A minha pergunta é: onde está a Igreja Batista de Embu-Guaçu, que nasceu e que existia lá naquela rua Nossa Senhora de Fátima? Onde está? Alguém pode dizer o que aconteceu com aquela igreja? Onde está, irmão Geraldo, você que é um dos mais antigos? Cadê a Igreja Batista de lá? O que aconteceu? Fala alto. Acabou. Acabou. A gente não se arrepende, o candelabro pode ser retirado. Isso é mais do que uma prova, irmãos. A igreja onde vários dos irmãos aqui começaram, se desviou doutrinariamente, não resistiu, sucumbiu diante das falsas doutrinas. E onde está hoje a igreja? Não existe mais. Mas os remanescentes que de lá saíram e que não se dobraram às falsas doutrinas, vieram e foram os precursores. E é por essa razão que a IBEG hoje existe. Você pode dizer amém ou não? E a IBEG vai continuar de pé, amém ou não? Amém. Porque nós não vamos permitir que o nosso orgulho e a nossa soberba, ou o nosso pecado, ou o nosso desvio doutrinário, possa fazer com que esse candelabro se apague. Posso ouvir um amém? Amém. Mas tudo isso, irmãos, apesar de todo esse louvor, apesar de todas essas palavras elogiosas, o versículo 4 derruba tudo. Porque o Senhor diz: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro. Sabe o que o Senhor está querendo nos dizer? E é o segundo ponto da mensagem. O Senhor está querendo nos dizer que a ação, por mais bem intencionada, as nossas ações, por mais bem feitas, as nossas ações, por mais elogiosas que sejam, elas jamais irão compensar a motivação do nosso coração. A gente não compra Deus com o nosso ativismo. Vocês estão cansados de ver eu repetir isso do púlpito dessa igreja quantas vezes? A gente não compra o Senhor com trabalho. A gente não persuade o Senhor com as nossas ações, por melhores que sejam. Por isso que o segundo ponto da mensagem diz que a ação não compensa a motivação, porque jamais as obras suplantarão a sinceridade do coração. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, obras, para que ninguém se glorie. Mas, irmãos, o que aconteceu com essa igreja? Que saiu simplesmente da sua... Eu vou falar uma palavra agora difícil, hein? 2 palavras difíceis, 3, para que vocês entendam. A ortodoxia, sem a ortopatia e sem a ortopraxia, é uma forma morta de religiosidade. Pastor, explica isso para a gente. Ortodoxia,
defender a doutrina certa. Ortopatia, paixão certa. Ortopraxia, prática cristã certa. De nada adianta ortodoxia, de nada adianta levantar a bandeira da doutrina correta, se a minha prática cristã e se o meu coração não estão alinhados com aquilo que eu estou pregando. Todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã, amém ou não? Mas em segundo lugar, esteja consciente, meu irmão, que jamais a ação irá compensar a motivação. Sabe por quê? Porque as obras, e agora eu vou falar uma palavra que também não aceita exceção. As obras nunca irão suplantar a intenção do nosso coração. Você pode fazer o que for, mais bem feito que for, mas se você perdeu o amor, a paixão correta, se você perdeu a ortopatia e a paixão certa, se você perdeu a ortopraxia e a prática correta, de nada adianta. As tuas obras são vazias diante do Senhor. Diante disso, irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo que já que todo crente precisa avaliar como é que está a sua vida cristã, e que nenhum tipo de ação jamais vai compensar a minha motivação, porque obras nunca irão suplantar a intenção do meu coração. Em terceiro lugar, o desafio é: todo crente precisa voltar ao primeiro amor. Todo crente precisa voltar ao primeiro amor. Isso está claro no versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque se não, ou quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Tirar o castiçal literalmente é deixarmos de existir. Que o Senhor nos livre disso. Mas para que isso não aconteça, todo crente precisa voltar ao primeiro amor. E aí eu destacaria nesse versículo 5 4 ações. As ações estão aqui explícitas. A primeira ação é um chamamento a você recordar. Vão ser aqui 4 R's. O primeiro R diz que eu devo o quê? Eu não ouvi. Eu devo o quê? Recordar. Porque o versículo está dizendo: lembra-te, pois. Quando Jesus está aqui nessa carta dizendo: recorde, lembre-se, eu preciso recordar. E recordar é trazer à memória os nossos primeiros dias de conversão. Vamos trazer à memória a nossa paixão inicial. Vamos trazer à memória quando a gente se dava bem com todo mundo. Vamos trazer à memória quando as coisas eram feitas com sacrifício, sim, com suor, sim, mas traziam para a gente uma satisfação tremenda e uma realização de saber que estávamos fazendo para a honra e glória daquele que nos criou. Traga à memória quem você era e traga à memória quem você hoje é, de onde o Senhor te tirou e para onde Ele te levou. Recordar. Segundo, reconhecer. O segundo R é o quê? Reconhecer. Porque eu não somente recordo, lembra-te, pois, mas eu reconheço. Lembra-te, pois, de onde caíste. Reconheça onde foi a sua queda. Reconheça quando é que aconteceu o teu tropeço. Reconheça quando é que você começou a ser dominado por esse pecado.
Reconheça quando você se desviou e começou a permitir que o amor se ausentasse da sua vida, que aquela paixão não fizesse mais parte da sua vida, mas que simplesmente a obrigação de uma atividade e de um compromisso começou a dominar a sua vida e as suas intenções. Eu não somente recordo, lembra-te pois, mas eu reconheço, lembra-te pois de onde caíste. Quando é que você começou a desanimar? Você sabe exatamente. Quando é que você começou a ver simplesmente os defeitos? Quando é que você começou a levantar as suas críticas? Quando é que tudo isso começou a aflorar no seu coração? É o nosso autoexame. O primeiro R diz que eu devo fazer o quê? Lembra-te, pois. Mas o segundo R diz que eu tenho que fazer o quê? Reconhecer. De onde eu caí? Como é que começou a minha queda? E olha que quando a gente vê a carta escrita aos Efésios, isso se torna evidente em todo o capítulo 5. Em todo o capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo alertou aquela igreja e já havia dito para eles: tomem cuidado com essas ações. Lembra como é que começa o capítulo 5? E rapidamente eu vou ler para vocês o capítulo 5, dos versículos 1 a 16. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas aí vem as advertências a partir do versículo 3. A fornicação, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Tomem cuidado com esses 3 pecados. Mas ele continua dizendo, tomem cuidado, versículo 4, com as torpezas, com as tolices, com as zombarias que não convêm. Mas ele continua advertindo no versículo 5, bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais treva, mas agora sois luz, irmãos. Por isso andem como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Porque tudo isso só aprova, versículo 10, o que é agradável ao Senhor. 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E quantas vezes a gente, ao invés de estar condenando as obras das trevas, nós estamos passando a mão naqueles que praticam as obras das trevas? 12, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. 13, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, meu amado, se uma dessas coisas se manifesta na sua vida, toma cuidado, porque a luz manifestará. Não há nada escondido que não seja revelado, e nem nada oculto que não seja trazido à vista. Por isso, versículo 14, 15 e 16 disse: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Alguma diferença dos dias de hoje? O primeiro R diz que eu devo fazer o quê? Recordar. O segundo, reconhecer. E o terceiro, renunciar. Renunciar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, recordar de onde caíste. Devo o quê? Reconhecer. E o terceiro, e arrepende-te. Arrepender é renunciar. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. E por último, o quarto R, sabe o que é? Recomeçar. Amém, recomeçar. Está aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e recomeça, irmãos.
E recomeçar é pratica as primeiras obras. Volta a ser quem você era. Recomeça. Hoje Deus quer que você e eu nos autoavaliemos e não continuemos em uma toada sem valor, mas que resgatemos o nosso primeiro. Eu concluo dizendo exatamente o que eu comecei na mensagem. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê na cruz redenção, perdão, reconciliação, transformação, regeneração. A cruz me torna filho de Deus, pela aceitação de Jesus Cristo. Eu digo que depois do privilégio da salvação, eu acho que não tem privilégio maior do que poder servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Agora, circunstâncias querem tirar de nós nossa alegria e o nosso primeiro amor. Circunstâncias externas, mas circunstâncias internas. Por isso a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Saber, em primeiro lugar, que todo crente precisa avaliar como está a sua vida cristã. E todo crente precisa saber que ação nenhuma vai compensar a motivação. Por quê? Porque obras e não existe e não admite exceção. Obras nunca irão suplantar a intenção do coração. Por isso a gente precisa voltar para o primeiro amor. E para que isso aconteça, 4 R's são necessários. Eu preciso recordar, lembra-te, pois. Eu preciso reconhecer de onde caístes. Eu preciso renunciar, arrepende-te. Eu preciso recomeçar. Pratica as primeiras obras. Fecha seus olhos.